Ele é deputado estadual suplente pelo PSD e fez um trabalho muito bonito de salvar cães e gatos na última enchente pela qual passou Santa Catarina. Mas não é só sobre isso que eu vou conversar com o meu entrevistado de hoje. Meu convidado é o Gerry Consoli. Seja bem-vindo, Gerry. Oi, Maga. É um prazer estar aqui contigo. Eu estou muito feliz em visitar a cidade de Criciúma e essa vista linda daqui que realmente eu estou impressionado, sabe? Ver vocês, né? Assistir vocês é uma coisa, mas estar aqui, eu estou muito feliz. Obrigado, de coração. Muito obrigado por ter me recebido, tá? Eu que agradeço por ter pegado a estrada para vir até aqui, né? Isso também tem muito valor pra gente. Obrigado, viu? sempre, sem problema. Gerry, antes da gente chegar na parte que eu acho que fez muita gente a começar a acompanhar mais o teu trabalho, que foi o que tu fez recentemente na enchente, que foi um trabalho belíssimo. Eu quero conhecer um pouquinho mais do Gerry Consoli. Quando que começa a tua história profissional? Porque ela tem ali, eu sei que tu começou, se estabeleceu como garçom, e aí tu decolou. Como é que foi esse começo? Eu nasci no oeste do estado de Santa Catarina, né, na cidade de São Lourenço do Oeste, e eu saí de casa muito cedo. Meu pai era lavrador, era do campo, né, boia fria, como fala. E aí eu deixei a casa muito cedo porque o pai tinha consciência que o filho, o homem, aos 12 anos de idade já era maduro, né? Já podia se virar. Então, aos 13 eu deixei a casa. E aí eu fui, naquela época nós chamávamos rolamundo, né? Parava na casa de um, de pensão na casa de outro, ia trabalhar e ganhar vida e buscar o seu sustento, né? O estudo era muito limitado, a região era tudo muito difícil. E aí eu vim trabalhando até que eu cheguei na cidade de Rio do Sul. Eu havia estado uma única vez na cidade de Rio do Sul, porque os meus avós paternos, eles eram de Rio do Sul. Então, uma vez, quando muito menino, né, a nossa condição era muito limitada, eu estive na casa deles. Então, eu guardei uma imagem, casa de vô e de vó, né? Eu guardei uma imagem muito, muito bonita na minha cabeça e eu vim procurando essa cidade. Cheguei em Rio do Sul. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha acabado de completar 14 anos. E aí foi uma situação bem difícil, porque não tinha onde ficar, não tinha trabalho, não tinha nada, então eu passei uma situação bem... Como todo adolescente daquela época passava, né? Tentando a vida. Vim para Rio do Sul, arrumei trabalho, conheci pessoas boas e eu só tinha uma direção na vida, né? Era dar certo, porque não tinha outra direção. E aí eu comecei como garçom. E eu tive a satisfação de trabalhar num restaurante de um casal que tinha vindo de São Paulo. E eles identificaram em mim potencial, eles me oportunizaram, né? Eu tive a oportunidade de aprender em grandes casas de São Paulo, né? Eles me levavam para aprender. Eu tive a satisfação de fazer, assim, pequenos workshops no Família Mancini, no Terraça Itália, no São Judas, na Ponteio Grill, no Família Carlini, no Família Mancini, assim, né? Grandes casas eu aprendi. Eles tinham esse acesso e eu me capacitei bem. Aí eles decidiram retornar para São Paulo, e eu fui trabalhar numa cozinha industrial. E aí, aos 17 anos, o proprietário, devido a uma situação de família, resolveu voltar para o Rio Grande do Sul e me fez uma proposta. Você quer comprar o meu negócio? Eu não sei quem era mais maluco, ele que queria vender, eu que queria comprar, né? E aí, pagar com... só que nessa altura do campeonato, mas veja como são as coisas, nessa altura do campeonato eu já tinha retornado para o Oeste e buscado pai e mãe. Eu já os havia convidado e eles já moravam em Rio do Sul comigo, e eles trabalhavam também, eles faziam faxina num edifício lá na cidade, trabalhavam de zeladores, né? E aí eu sentei com a minha mãe me levou no cartório, e aí a minha mãe me emancipou, aí eu fui no banco, e aí abrimos uma conta conjunta, e eu peguei um talão de cheque de 10 folhas na minha mão, aí era sucesso puro, né? Aí eu passei uns cheques, todos com fundos, tá, Maga? Eu honrei todos. E aí eu comprei as lanchonetes e o direito de exploração de um clube da cidade, o Clube de Caça e Tiro Dias Velho, na cidade de Rio do Sul, né? E aí era uma época muito boa de ganhar dinheiro, que foi ali na transformação da URV, Plano Real e tal, né? Lembro, então, valorizou muito, né? Eu dolarizava tudo, né? Aí eu dolarizava tudo, eu ganhei muito dinheiro, graças a Deus. De forma honesta, mas eu ganhei muito dinheiro. E aí começou a dar certo. E as pessoas começaram a confiar no trabalho. Hoje, por exemplo, tem um casal, nunca vou esquecer, eu fiz o casamento deles, e eles me olham hoje, eu já fiz o casamento da filha, eu acho que eu vou fazer já o da neta, se facilitar. E eles diziam assim, pô, Gerry, você fez um casamento de 800 pessoas para nós, né? Foi uma coisa muito bonita. Depois ele foi delegado
Aldo Dávila e Patrícia Dávila, né? Ela foi da Delegacia da Mulher, né? Está hoje, e ele foi delegado geral, se não me engano, o Aldo, né? Doutor Aldo Dávila. E ele sempre ri, ele diz assim, cara, você não tinha nem 18 anos e nós não sabíamos, nós achávamos que era maior de idade e tal, né? Mas enfim, e aí me profissionalizei, adorava a área da gastronomia, pai e mãe perto, pai e mãe foram trabalhar para mim. Depois eu fui ao Paraná, busquei um outro irmão meu, que é meu sócio até hoje é advogado, tem uma belíssima empresa na área jurídica e tal, né? E começamos a trabalhar com família, e estamos há 33 anos e sempre deu certo família. Nunca voltou nenhum cheque? Não. Lá por um determinado tempo da minha vida eu tive meus problemas, não vou negar, né? Mas daqueles cheques lá deu tudo certo. E aí, pela demanda, a região foi crescendo, é uma região de muita festa, muito evento, a cidade começou a se desenvolver. E o próprio setor, né, Gerry? Porque é um setor delicado também. Quando as pessoas encontram, identificam bons prestadores de serviço, esses prestadores se estabelecem, né? Porque é um segmento que exige isso. Foi o que aconteceu conosco. Veja que nós estávamos em Rio do Sul, mas eu conheci pessoas boas na minha vida. Deus me oportunizou conviver com pessoas boas, né? Quando o Grupo Imperatriz começou a expandir, eu conheci o Vidal Procópio Lão, né? Aí o Vidal me contratava para mim fazer a inauguração de todas as lojas do Imperatriz, né? Aí eu caí nas graças da Sadia, caí nas graças da Seara. E aí eu fui indo, sabe? Qual foi o segredo do teu sucesso, Gerry, além de trabalho? Foram as pessoas que trabalhavam comigo. Porque nós vínhamos do interior e lá eu sempre gostei de capacitação. Viajar muito, estudar muito, muita capacitação. Então, já no ano de 1996, numa parceria com o Senac, que deu uma proximidade depois entre mim e o Senac, nós trouxemos para dentro do meu restaurante um curso de garçom. Então eu comecei a pegar adolescentes e formar. Então nós formávamos a nossa própria mão de obra. Então nós capacitávamos em todos os sentidos. E aí nós vínhamos para a capital trabalhar. E na capital as pessoas gostavam, porque nós éramos todos moleques, assim, né? 18, 19 anos, mas extremamente bem vestidos e tal. E fazíamos um excelente trabalho. Eu sou da época que o serviço de alimentos e bebidas era servido com primazia. Serviço 5A, 6As, né? E aí eu comecei a trabalhar nos réveillons em Florianópolis. Então os hotéis começavam a nos contratar para nós assumirmos os réveillons, né? Então o Brava Hotel fazia um réveillon para 500 pessoas na areia, eu fiz na Pousada dos Sonhos, Ilha dos Passos. Tinha que contratar gente, eram equipes grandes, né? Eu fazia para 7 hotéis, todo o réveillon em 7 hotéis na mesma noite. Então nós levávamos muitas pessoas. Foi doido assim no trabalho? Sim, muito. E aí eu conheci a Associação Catarinense de Professores, a CMP, que aí fazia eventos para 5 mil, 7 mil, 11 mil professores, no almoço dia dos professores. Então nós começamos a mexer com estruturas muito grandes. Então nós éramos chamados sempre para trabalhar em locais que precisavam de adequação de estrutura e de mão de obra, né, para esse tipo de evento. Maga, 30 anos atrás não se tinha esses clubes bem estruturados, não tinha tudo isso, né? E aí esse foi o sucesso, mas assim, o grande alicerce foi capricho, né? Nós sempre fomos assim, a primazia naquilo que fazíamos, nunca desacreditar das receitas dos bons tempos. A nossa forma de fazer sempre foi aquela receita interiorana, aquela forma interiorana, e as pessoas que trabalhavam conosco. Qual é a receita? Sei lá, eu acho que é valorizar a raiz, é a receita principal, tanto em todos os sentidos, sabe? Eu até fico bem emocionado quando eu falo, porque... Sabe que todo mundo que passa nesse pod, em algum momento se emociona, daqui a pouco ninguém mais aceita meus convites. Isso, né? Não, aí não dá porque a gente chora ao vivo, Camarga. Olha, tá liberado enfim, de se emocionar. eu tenho colaboradores com mais de 20 anos de casa comigo. É incrível que lá na Console, né, na empresa de eventos, hoje nós temos outros negócios, pluralizou bastante, mas quem está lá hoje, eu acho que de 11 gerentes, 9 são mulheres. Já tomaram conta daquilo tudo, né? E a grande maioria começou conosco, assim, estagiárias, garotas com 15, 16 anos. A própria diretora-geral que está lá hoje, a Fernanda, começou conosco, acho que a Fernanda tinha 17 ou 18 anos. Tu identifica nessas pessoas que chegaram muito cedo para ti, tu te vê um pouquinho nelas? Sim, é perceptível. Primeira característica são pessoas que só tinham o que eu tinha, só tinha a chance de acertar. Não dá para errar. São pessoas que vêm com muita força de vontade, porque vêm com limitações na vida, né? De famílias humildes, que precisam vencer na vida, que precisa fazer por si só.
E aí você identifica claramente, aí eu me enxergo muito nelas, né? Eu, como elas, só tinha um caminho, era para frente e não podia errar, né? E foi isso que aconteceu. Então, profissionalmente foi assim. Nós trabalhamos muito e tivemos graças a Deus, fomos cercados por pessoas boas, por bons clientes que nos levaram. E aí era aquela coisa, né? O pessoal, tem uma sobrinha que vai casar lá no interior de São Paulo. Aí nos convidavam, nós íamos. Aí Levava começamos a inteira. comprar ônibus, comprar caminhões e etc. E fomos tal. Quando eu decidi realmente me afastar, hoje eu dou consultoria lá, eu passo lá né? Passa da benção. 3 ou 4 tardes por semana, quando dá, ou 2 tardes por semana, eu passo dividir conhecimento com eles, né? Mas nós chegamos depois da pandemia, que como você falou, o setor é um setor que sofre desafios constantes, né? Nós viemos da H1N1, nós viemos da época em que houve aquela catástrofe toda ali na região do Morro do Aú, em Blumenau, aquela região ali perto da nossa região. Nós viemos daquela situação que deu toda aquela crise na indústria catarinense, com muitas demissões, e nós somos o supérfluo, né? O baile de formatura é o supérfluo, né? O álbum de formatura pode esperar. Nós somos aquilo que se pode esperar. Então nós viemos assim, tendo impacto sempre, né? É uma constante. Aí veio a pandemia, 18 meses sem realizar uma única formatura. Eu tinha mais de 130 colaboradores só no escritório matriz. E nessa época eu tinha unidades de Buenos Aires, na Argentina, até Viçosa, Minas Gerais, só para te dimensionar. Na retomada da pandemia, em abril de 2022, se eu não me engano, eu estava com mais de 1.000 colaboradores. E aí, como que gere essa Foi bem difícil, só que é aquela característica interiorana, né? Muito conservador, muito sereno na forma de fazer. A empresa Precisou simples, demitir, Jerry? Não demiti nenhuma pessoa. Pessoas nos deixaram, mas por medo que a nossa empresa realmente entraria em colapso, né? Mas não aconteceu. Os que nos deixaram voltaram. Por incrível que pareça, estão lá hoje. Mas aí veio a decisão de diminuir. Aí isso foi abril, foi logo que eu tomei a decisão, então, de ir para a política. Eu ia te perguntar, como é que a política entra na tua vida? E aí eu tomei a decisão de diminuir, né? Demos um tempo na Argentina após pandemia, né? Encerramos as atividades, temos a intenção de voltar agora no próximo ano. Paraguai. Agora, quando você chegou, que eu estava no telefone ali, eu estava conversando com uma equipe que estava no Paraguai trabalhando. Então, nós resolvemos dar uma encolhida, nos reorganizarmos para ir de novo. E com relação a demitir ou não, por mais que nós não realizássemos evento, deu muito mais trabalho, porque mexeu com o psicológico das pessoas. Então, nós tínhamos que ser mais, assim, psicólogos e terapeutas do que profissionais da área de eventos. Era quase um grande grupo de terapia, né? E a política foi uma somatória de coisas que aconteceram na minha vida, como acontecem na sua, de qualquer outra pessoa. Por ser um cidadão comum, por ser líder de pessoas, por ser líder de uma companhia, empresário que veio lá literalmente debaixo do banco da praça mesmo. Eu vivi quase que toda a minha vida dependente de política pública, da saúde, da educação, para mim e para minha família. Então a gente sentia a limitação disso. Quando eu constituí a minha empresa, pessoas que trabalhavam comigo no início eram todos freelancers, né? Eu não tinha como ter funcionários fixos, então era aquele bico que chamava antigamente, né? Então eu perdi muitas pessoas que diziam, olha, eu não posso mais vir trabalhar contigo porque eu não tenho creche para deixar meus filhos. Olha, eu não posso vir porque eu tenho pai e mãe doente em casa, tenho que ficar tratando e coisa e tal. Então as políticas públicas, a realidade do cidadão comum foi uma coisa que esteve presente na minha vida sempre. E muitas vezes eu me frustrei, não por não conseguir ou por não ser atendido ou assistido por aquilo que merecia, mas por ter a compreensão clara de que era possível ser melhor, sabe? E do tamanho do impacto de quando isso não funciona, né? Porque, por exemplo, uma mulher que não tem onde deixar o seu filho, muitas vezes é mãe solo, ela continua num ciclo ruim, né? Porque ela não consegue trabalhar e aí ela não consegue melhorar a vida dela e do filho, enfim, é uma sucessão de fatores, né? Uma sucessão de fatores. E o meu irmão, meu sócio até hoje, deles, né? O Johnny falava assim, começava a chegar novembro, começava a bater o temor nas garotas, nas mulheres, né? Poxa, onde é que eu vou deixar meu filho? Vai fechar a creche. Por óbvio, né? Rio do Sul é uma cidade incrível, lá tem creche 12 meses, né? Tem creche 2 períodos, né? A mãe deixa a criança às 7 horas da manhã e tem até às 19 horas para buscá-la. É muito legal, mas na época não tinha nada disso. Aí meu irmão dizia assim, pelo amor de Deus, alguém me contrate aí as professoras e vamos montar uma creche aqui na empresa. E isso não é brincadeira, nós chegamos a ponto de contratar profissionais
final de ano e pedir para os colaboradores levar os filhos para a empresa, porque nós precisávamos deles trabalhando, né? Então, por essa vivência, por ser empresário, e aí vieram aqueles desafios danados, né? Aquelas desgraças que acabaram de acontecer agora, que não acabaram ainda. Eu estava agora conversando com o pessoal do Rio do Oeste, estava conversando com o pessoal de Itaió agora no telefone, que são as nossas cidades do Vale cheias d'água, né? Aí, em 2011, nós tínhamos uma empresa, a empresa estava linda, nós estávamos vivendo assim, indo para o auge da nossa história. Aí veio enchendo 2011 e nos tirou tudo. A gente perdeu tudo. Literalmente. Aí, poxa, né, o que fazer? O impacto, Maga, de uma enchente como aquela, não é somente o bem material. Eu sempre digo, o pior de uma enchente da pandemia é o que vem depois, é o psicológico das pessoas, é a reação. Querendo ou não, após essa enchente, nós estamos vivendo com pessoas estressadas, cansadas, saturadas. Sim. Somos um povo resiliente, mas assim, gente, ser resiliente a cada 2 anos durante a vida toda chega uma hora que dá nos nervos, né? E aí, sabes, então tudo isso foi nos trazendo amargura, porque o pós-enchente, o que acontecia? Os clientes de outras regiões nos colocavam em dúvida. Como contratar uma empresa que de repente pode não vir honrar o contrato? Como é que eu vou contratar uma empresa para fazer o meu casamento se der uma enchente na região dele e não dá tudo e ele não aparecer no dia para fazer o meu casamento ou a minha formatura? Então esse foi o maior dano, contratos sendo rompidos, contratos sendo rescindidos, e não pela má prestação de serviço, mas pela dúvida que os clientes tinham conosco. Então o dano foi muito grande. Aí veio 2013 outra enchente, aí 2015 outra enchente, aí 2017 outra enchente. Mas assim, eu já não estava mais depois de 2011 com a minha empresa no mesmo local. Já tinha ido para outro local, já estava comprando outra unidade e tal. Só que o detalhe não é esse, é que a casa do meu colaborador pega água, a casa do meu cliente pega água, o comércio pega água, a agricultura é impactada. Uma crise climática, ela não é isolada, né? Não, ela não tem a ver só com uma... Ela é muito sinérgica, infelizmente, né? Ela afeta tudo. Afetava comércio, afetava a indústria. E o que as duas coisas que são piores nesse fato. Se tu for em Rio do Sul hoje, e algumas cidades da região, salvo o Rio do Oeste, Itaió, que realmente a situação é muito difícil lá, a cidade ainda está cheia d'água lá. Você não disse que teve enchente já em alguns pontos da cidade, tá tudo arrumadinho, né? Mas os problemas, de novo, são 2. A cabeça das pessoas, como desestimula e como desestimula o empresário. Porque o empresário da cidade que ganha muito dinheiro, ele não investe mais na cidade, ele vai investir fora, certo? E o empresário de fora, quando ele vem fazer análise da cidade para investir ali, quais são os gargalos? Uma malha viária que nos envergonha, que nos envergonha, 470 nos envergonha. É um motivo para nossa vergonha todo dia. Tá esquecida a 470? Tá, ela tá esquecida. Eu chego a pensar que se contrata pessoas para ir lá e fazer buraco, que a natureza sozinha não faça tanto buraco numa BR. E segundo, a mitigação de cheia que não saía do papel, que não sai do papel. E foi por isso que você quis ir para a política? Isso. Então você vive tudo isso dia a dia. Dia após dia. Aí você pensa que de 1991 até 2011, eu criei uma empresa que voava. E aí, de repente, por causa destes gargalos, porque quando um empresário não vem para a nossa região ali investir numa grande empresa, é o nível salarial que não melhora, é a geração de empregos que é impactada. Eu sou o supérfluo, né? Quem vai fazer festa se não tem dinheiro sobrando? Não vai fazer, né? Então, e aí eu enxergava isso. Então era a educação sofrendo, saúde sofrendo, infraestrutura sofrendo, malha viária sofrendo. Eu tinha problema de logística, que por trabalhar nos 3 estados do sul, São Paulo, Rio, Minas, Paraguai, Uruguai, Argentina, muita coisa saía dos nossos caminhões daqui com logística. Então o custo de logística nossa era altíssimo, a dificuldade de logística era altíssimo. Então tudo aquilo amargurava a gente. Aí tomar uma decisão, vamos deixar essa região? Vamos para uma outra região, porque como nós trabalhamos em muitos estados, não tem problema onde está a matriz. Mas e aí, se eu tenho todas as pessoas que me fizeram chegar até aqui, ali, como é que eu vou mobilizar 100 colaboradores? Como é que eu vou mexer com toda essa gerência que tem família, que tem filhos? Não tem como. Inviável. É inviável. E aí, que resposta eu vou dar para a cidade que me acolheu e me deu tudo que eu tenho? Virar as costas? Nós não somos assim, sabes? E aí eu coloquei um propósito para mim. Se ninguém resolve, um dia eu vou lá resolver.
Aí eles riam e diziam assim, tu vais te amargurar com duas coisas. A política é uma máquina de moer carne que vai te judiar bastante, né? E outra coisa, Jerry, no setor público não é como no privado. As coisas não funcionam na velocidade que você está acostumado a fazer as coisas, né? Aí eu fui estudar. Aí eu fui entender como as coisas realmente funcionam, né? E aí eu coloquei um propósito para mim. Quando eu fizer 50 anos, eu deixo os meus negócios organizadinhos, pequenininhos que estejam, mas aí eu vou para a política. Só que, numa reunião com alguns empresários da cidade, discutia-se a falta de pessoas para ocupar, né, o cargo de pré-candidato a deputado estadual, deputado federal, aquela coisa não tinha. E aí o meu irmão, de novo, levanta a mão e diz assim, tem gente, tá preparado, estudando, assim, ó, gente, ó, todo e qualquer problema é muito pequeno, empurra pro Jerry aí que ele resolve. E aí, daquele minuto em diante, as pessoas começaram, no bom sentido, a me cercar, a me persuadir a vir, e eu antecipei isso. Porque, Maga, eu comecei a minha caminhada como candidato a deputado federal. E 3 meses e meio antes da eleição, eu mudei para deputado estadual. Porque o presidente do partido na época, o ex-deputado Milton Alves, me chama, com a executiva do partido da cidade, e diz assim, olha, aconteceram algumas coisas, nós estamos sem candidato a deputado estadual aqui. E a tua missão vai mudar. O que é estadual está querendo ir a federal. Porque ele acha que é uma candidatura mais viável para o nome dele. Não é que seria mais fácil, não é isso. Ele não procurou facilidade, pelo amor de Deus. O nome dele seria mais adequado para. E nós precisamos que você mude. Então eu tinha uma campanha feita no estado inteiro, completamente estruturada. Dobradinhas feitas, direitinho, e de repente tudo se esfacelou nas minhas mãos, né? E aí eu tive 3 meses e meio. Mas enfim, quando nós nos propomos trabalhar num grupo, em equipe, com partido e ajudar, nós temos que ter consciência que essas coisas podem acontecer. Fiz minha campanha, 22.668 votos, nunca tinha sido candidato nem a presidente de Grêmio Estudantil, nem a líder de bairro, nunca me candidatei a absolutamente nada, não por medo de competir, não é nada disso, é que na vida nada tomou esse rumo. E de repente eu me vejo numa campanha de deputado federal, de repente muda para deputado estadual. E de repente faz 22 mil votos. Nossa, numa eleição polarizada, danada, eu não tinha conteúdo político, eu não tinha emendas parlamentares na mão. Tipo, o que eu tinha? Cara, tinha uma equipe extremamente competente e força de vontade. Olha, enquanto nós tivermos condições de andar na estrada, nós vamos fazer campanha. E aí, praticamente 23 mil votos, eu fui o 5º mais votado do PSD, 2º suplente, e enfim, né, contente com o que aconteceu. Acabou a eleição naquela noite. Quando acabou, nos reunimos numa sala, porque eu falei, pessoal, amanhã de manhã, 7 horas da manhã, toda a minha equipe aqui, que nós vamos desmontar essa estrutura e prestar contas para todo mundo, cabeça erguida, não tenho vergonha de nada, se não me elegi, a vergonha não é minha, e vamos trabalhar. Aí o presidente do partido bate na mesa e diz assim, é isso aí, afinal de contas você tem uma eleição para prefeito para fazer. Você tá maluco, cara? Não, me deixa, eu falei. Eu tava não estão cuidando da pavimentação da 470, mas eu tô cuidando da pavimentação dessa pergunta, que eu ia chegar aí. A senhora é pré-candidata a prefeito? E aí foi assim. A senhora é pré-candidata a prefeito? Pré-candidata a prefeito na cidade de Rio do Sul, pelo PSD, já com coligação aí com vários partidos, graças a Deus, muito bem organizado, já com vários até excesso de pré-candidato a vereador, mas todos muito conscientes. Um trabalho bem bonito, bem bacana que a equipe também vem fazendo lá. E aí, no outro dia, eles começaram com essa história de que você tem que ser candidato a prefeito. E eu tinha feito uma promessa para minha esposa, que eu nunca seria candidato a prefeito. que eu não seria. Como é que é o nome dela? Diane, né? Diane. Mas o que eu vou te dizer nesse momento? Ai, meu Deus do céu. E aí porque eu sempre acreditei, e isso é verdade, que uma candidatura a prefeito, ela divide, ela separa, ela esparrama muito. Sabe? 2 pessoas têm que decidir entre um candidato e outro. Eu não queria isso, era uma campanha que dividia. E começou a acontecer muito naturalmente. Nós começávamos a sair na rua, ou no trabalho, ou no supermercado, onde nós íamos, né? O pessoal vinha, cumprimentava, pô, Jair, eu votei em você, tal, pô, legal. E aí, agora você vai ser nosso prefeito, né? Ela me perguntava, você está fazendo alguma coisa nesse sentido? Eu disse, não, e de fato não estava, né? Até que um dia ela me chamou e falou assim, ó, Jair, se realmente você quer isso, ou se realmente você acha que isso é importante, se você acha que você deve isso, se tiver que ir, não é porque você me falou que não seria. Ela falou assim, né? Você não fez
Você realmente não fez para que isso acontecesse, mas se preciso for, vai, encara, ela falou, né? Eu não vou me opor de forma nenhuma, né? Essa promessa foi uma promessa de você para mim, não é uma exigência que eu te fiz. Então tu tens toda a liberdade de fazer. E aí eu deixei a coisa fluir muito naturalmente. Aí rodou a primeira pesquisa, na primeira pesquisa eu apareci muito bem, no meu ponto de vista. Rodaram a segunda pesquisa, eu estava junto com os 3 nomes, 2 nomes com uma trajetória política muito grande, um pré-candidato já com 9 outras candidaturas, o outro já como ex-prefeito, ex-deputado, e eu ali encostado nos caras, né? Roda outra pesquisa e eu, da liderança, o partido toma a decisão, diz, agora você vai ser candidato a prefeito. Então, já é mais uma vitória, porque um ano antes da eleição, PSD de Rio do Sul já tem seu pré-candidato, já tem alianças partidárias, já temos os pré-candidatos a vereadores, é coisa muito organizada, trabalhando. Esse cenário, ele não é igual em outras cidades. O PSD não definiu isso com essa antecedência em outras cidades. A exemplo de Criciúma, né, que vive aí um momento bem intenso nesse sentido. Então, significa que as pesquisas estavam boas lá, né, Jair? Eu sempre falei, tudo bem, eu vou ser candidato a prefeito e vou trabalhar e vou me dedicar e vou formar uma boa equipe. E como gestor, eu sei o quanto dói na carne o corte que a gente faz com decisões que se tomam, mas a vida inteira foi assim. Tu gostou do ambiente político? Tu gostou de quando tu assumiu como deputado durante 2 meses, agora em 2023? Ô Maga, deixa eu falar para você. Por óbvio, né, eu tenho a mente muito bem preparada para determinados ambientes, né, ou determinadas situações, né. O tal do poder é uma coisa que não me toca, que não me encanta e não mexe comigo. E não faço uso. Se um dia eu tivesse, não faria uso, não faço. É muito legal. Mas a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina é um canhão carregado que não tem fim a munição aquilo lá, sabe? Estar numa Assembleia Legislativa te coloca numa condição de ajudar pessoas como eu nunca imaginei que pudesse ser na vida. Realmente, do que eu conheço, do que eu vi na vida, a Assembleia Legislativa é um dos instrumentos mais importantes de ajuda e transformação da sociedade, sem sombra de dúvida. Então, estar na Assembleia foi importantíssimo. Primeiro, você sabe quem abriu mão do mandato para me dar a cadeira por 60 dias, né? Ninguém menos do que o deputado estadual Júlio Garcia, dono da cadeira. Isso, aí quando o Júlio Garcia dá um passo pro lado para te dar a cadeira 60 dias, aí você para e pensa assim, uau. Né? Ocupar o lugar desse homem, o Gabinete 107, não tem como fazer feio lá, né? Sabe? O Gabinete 107 é muito frequentado, tem um peso, né? Tem responsabilidades. Não que ele tenha me jogado responsabilidade nas costas, ninguém me exigiu nada nem nada, mas eu tenho uma equipe muito competente e eu tenho muito claro por que eu entrei na política. Então, quando me veio a notícia, né, que o Heron, presidente estadual do partido, me ligou e falou, Jair, tu assumirás a cadeira por 60 dias, quando essa notícia veio, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Nós já sabíamos quais eram os projetos. Era mitigação de cheia, era saúde, era desenvolvimento econômico, e nós já tínhamos os projetos, nós já tínhamos os caminhos, nós já tínhamos tudo. Eu tomei posse às 14 horas, às 16 eu já estava assinando coisa, requerimento fervendo. No outro dia 17, no outro dia de manhã eu já estava na Defesa Civil, dizendo, nós viemos aqui ajudar porque nós temos pessoas na minha equipe de trabalho que conhecem como ninguém a estrutura dos barramentos, as estruturas dos projetos e etc, né? E aí nós começamos a trabalhar com muita celeridade, e projeto de lei nesse sentido, e requerimento, e encaminhamento, e pedido de informação, e aí eu levei comigo uma equipe muito grande. A equipe do deputado Júlio ficou comigo e me deram uma força incrível, todos muito competentes, profissionais ao extremo, dedicados. Sabe, eu chegava às 7h15 da manhã no gabinete, todo mundo lá à minha disposição, de vez em quando o pessoal da manutenção da casa, eu olhava, daí o pessoal dizia, eles já estão 1 hora parados no corredor esperando a gente sair, aí já são 10 horas da noite, a gente tem que desocupar a Assembleia. Aí eu levava todo mundo pro restaurante do hotel, a gente ficava até de madrugada trabalhando, e do outro dia todo mundo saidinho de novo, de segunda a sexta, quando não exigi deles domingo à noite, inclusive.
Todos trabalharam muito, eu levei uma equipe grande, competente, com os projetos, com tudo muito encaminhado, então era muito rápido, era muito célere. E veja como Deus prepara as coisas certas na vida da gente, né? As comissões que o deputado Júlio faz parte, que daí eu assumi, eram exatamente as comissões que eu precisava fazer os encaminhamentos do meu trabalho. Mitigação de cheia está tutelada na Assembleia pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Uhum. E o Júlio é da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, então eu encaixei. Então eu consegui já, na minha primeira participação, eu já consegui protocolar o requerimento para levar audiência pública em Rio do Sul, que despertou todo esse trabalho que está acontecendo, que estamos desengavetando o projeto, que estamos movimentando tudo isso. Então, tudo aconteceu de maneira muito forte, mas por óbvio, né? 45 dias antes de eu assumir, eu já frequentava a Assembleia, Para entender todo... junto com os deputados do PSD, tanto com o deputado Júlio, quanto com o Napoleão, com o Mário Mota, e eu já ia nas comissões assisti-los, eu já ia entender, eu já sentava no gabinete, eu já via como a coisa acontecia, então me preparar, porque você entrar numa casa daquela... E ter que aprender do zero 2 meses não se faz nada. Exatamente. E um outro detalhe, eu cheguei na Assembleia num dos momentos mais sensíveis da política, né? Nós tínhamos a situação na Comissão de Assuntos Municipalistas, né, com o deputado Thiago Zilli, que eram os PIX, as transferências, né? Tudo calcionado. E o terror, né? O Estado em polvorosa, aquela que você discutia isso. Sim. Discutia-se universidade gratuita. Foi um período bem sensível. Sabe, foi muito, muito, muito complexo ali. E tinham votações em tramitação bem sensíveis. Foi um momento bem delicado, muito delicado. Agora eu quero saber... É algo que te gerou muita mídia espontânea também, pela comoção que isso causa nas pessoas. Na enchente, no episódio mais recente das enchentes aqui em Santa Catarina, você colocou o uniforme lá, uma roupa, né, laranja, uma roupa de guerra, botas e tal, enfim, e foi literalmente para dentro da água, para dentro dos locais de enchente, salvar cães e gatos. O que te moveu a fazer isso? E não foi uma vez só, né? Foram vários dias. Nós ficamos 16 dias fazendo isso. Você não ficou com medo? Nunca, porque isso é o que nós fazemos todas as vezes que as cidades enchem d'água lá. Eu só fui mais uma vez fazer. Já fez sempre isso? Fizemos isso. Eu sempre fui dessa causa. A minha esposa ela é ativista da causa animal. Mas um ativismo sério, um ativismo com responsabilidade, um ativismo consciente que nada se faz sem os determinados recursos, enfim. E nós sempre fomos voltados a isso. Só que eu não era político, eu era empresário. Então nós fazíamos as coisas do nosso jeito, nós apoiávamos instituições, éramos mantenedores de alguns projetos, investimos o sonho dela era montar um centro de recuperação para animais, enfim. Então nós sempre fomos simpáticos a isso. O grande detalhe dessa vez foi o seguinte, eu não era assim uma figura tão pública, um empresário conhecido na cidade e tal, mas não era tão público assim. O que acontece? Sempre que vem uma cheia, é uma coisa muito... Tudo tem protocolo. Então, a cidade, ela anuncia-se a cheia. Você começa um protocolo de retire suas coisas. Então, tem que tirar o que é nosso, porque eu ainda tenho propriedades que enchem d'água. O meu escritório, que eu trato de política, cobriu inteiro. Cobriu inteiro. Tem vídeo meu ali onde eu estou voltando com a água pelos joelhos. Então, uma empresa que eu sou sócio lá com o meu irmão na área jurídica, cobriu inteira. Nós tínhamos acabado de fazer um investimento monstro lá numa readequação, cobriu inteira. Uma empresa que nós vamos inaugurar, que eu me associei agora na sexta-feira, que era para ter inaugurado, ela ficou pronta e no outro dia foi desmontada inteira. Então todos os meus negócios são impactados. Então você começa esse movimento. Mas quando a cidade enche d'água, você não tem mais o que fazer. Você não tem mais nada. A cidade encheu d'água, você está parado. E aí existem os voluntários, o voluntariado, que se coloca à disposição para ajudar. Existem pessoas que ajudam num determinado segmento, outro e etc. Eu tenho habilidade na água. Quando cheguei em Rio do Sul, nós lá tínhamos 2 pontes na cidade, que dava uns 900 a 1.000 metros uma da outra. Nós subimos em uma, mergulhávamos e nadávamos até na outra, no rio, no centro da cidade. Então aprendi a nadar naquele rio, ou sempre nadei naquele rio. Então eu tenho habilidade na água, remo bem, né? Participo com os grupos de caiaque lá da cidade e tal. E aí o que acontece? A cidade encheu d'água,
tudo cheio d'água, e aí nós nos colocamos à disposição da Defesa Civil como voluntários. O pessoal tem dificuldade, liga para o 199. Olha, tá tendo desbancamento, tem que trazer lonas e cobrir. Nós vamos lá fazer, 24 horas, você fica à disposição, você coloca seus veículos, sua equipe. Os meus colaboradores foram voluntários na Defesa Civil para atender telefone na madrugada, foram voluntários para carregar e descarregar caminhão na assistência social, então todo mundo se envolve, ou muitas pessoas se envolvem com isso. O que ocorre? Ocorre que existe um secretário, o Christian, secretário de governo, que a pasta do bem-estar animal da Defesa Civil está na secretaria dele, e aí ele teve que startar isso. Eu falei, Christian, se precisar, me aciona junto aí na Defesa Civil. Não, vamos precisar de voluntário, já nós precisamos de vans, de veículos e etc. E aí os caiaques ficaram numa estrutura presa, então eu coloquei caminhoneta na água, entramos, retiramos os caiaques, porque iam ser necessários. Só que aí aconteceu um fato interessante. Um cão foi abandonado em cima de uma ponte bem no centro do rio Itajaí-Açu, onde ele nasce, um lugar bem crítico, muita corredeira, um lugar extremamente perigoso. E esse animal ficou lá. E as pessoas começaram a apelar que alguém tinha que entrar lá buscar o animal. Poxa, quem tem prática com isso e quem rema num lugar daquele, numa inundação daquela? Aí o Christian chegou e falou, Jair, vamos nós dois? Vamos. Aí pegamos um caiaque duplo e nos projetamos na água. Só que aí as pessoas de um prédio filmaram. Filmaram, então nós fomos lá, não conseguimos retirar o animal, mas a ponte estava alta, o animal estava seguro, porque o animal era muito bravo. Mas levamos água, comida, começamos a cuidar dele. Então todos os dias nós temos que remar até lá, num lugar muito perigoso, alimentado. E aquele videozinho se espalhou nos grupos de WhatsApp, e aí começou. Aí eu desmontei a minha casa para correr, meu gato fugiu, e agora ele voltou e ele está dentro da água. E as pessoas passavam o WhatsApp. Só que numa corredeira de cheia é muito difícil, não é toda pessoa que deve se aventurar a entrar num lugar desse. E aí o Christian temos habilidade. Então, poxa, você vê assim, 3 dias um gato suporta sem comida e água. No 4º dia ele já entra num estado de sofrimento. Cães já é mais difícil. As pessoas deixam acorrentado e abandonam. Muitas casas encheram d'água e os animais estavam há horas nadando. Eu retirei animais que não tinham mais nem as unhas nas patas, de tanto se arranhar nas paredes para tentar escapar d'água. E o pessoal começou a ver e começou a pedir, tem que tirar. E acabou virando um trabalho de... E aí nós saímos correndo. Aí veio um vereador da cidade, pastor Tiago, né? Falou, olha, eu não tenho habilidade com entrar nesses lugares aí, mas eu dirijo para vocês e eu coordeno tudo. Então o pastor Tiago ficava na coordenação e aí começou o 199, ninguém mais dava conta, que aí o pessoal no Instagram, por rede social, por WhatsApp, né, ou acionava 199 nos acionavam. Só que aí a cidade começou a ficar muito perigosa, então existiam pessoas nos prédios, depois do 3º, 4º dia, que essa foi a enchente mais longa da história do Rio do Sul. Então começou a faltar água nos prédios, acabou o remédio, existem idosos acamados, que as cuidadoras não conseguiam chegar, então eles precisam dos cuidados, quem chega lá? E aí nós tínhamos uma facilidade com remar o caiaque é estreito, nós conseguimos entrar pelas portas dos edifícios, acessar muitas vezes as escadas de incêndio e por elas subir. Então o 199 começou a nos acionar, levar remédio aonde os barcos a motor ou as pessoas não conseguiam chegar, retirar profissionais de saúde de prédios, porque, por exemplo, médicos que estavam isolados nos prédios, poxa, tem que ir para o hospital, tem que fazer plantão, tem que ajudar, mas como vai sair do prédio? Não tem como sair, porque uma coisa é você ver a rua cheia d'água, outra coisa é o prédio, ele tem as escadarias, ele tem os corredores, e é uma situação difícil, tudo energizado, a energia elétrica ligada, então você tem que dar um jeito de abrir a porta, estourar a porta na realidade, e você entra muitas vezes deitado, passando apertadinho entre o forro do prédio, você dentro do caiaque, na rua 4 metros d'água, acessa a escada, se projeta na água, você tem que nadar, você tem que ter habilidade com isso. Você tem que subir as escadas, encontrar a pessoa, convencê-lo a vir nesse quadro dificultoso, convencê-lo a ser carregado por você dentro da água, a ser, né, transportado em cima de um caiaque, sair na rua numa corredeira, muitas vezes com chuva. Então, o 199 nos acionava para esses lugares de risco extremo, então nós íamos. E aí nós corríamos, né? Tem que levar remédio, tem que retirar uma pessoa, pessoal da Renal Vidas, que precisava ir para cuidar da hemodiálise das pessoas, porque de algumas cidades começaram a vir para Rio do Sul. Então teve uma mobilização muito grande, então nós fazíamos isso para o 199. Aonde era difícil acesso, nós íamos. Tanto para animais quanto para pessoas, levar remédio, coisa e tal. Até tem, sabes, aí veio um questionamento, poxa, as pessoas nessa situação e você fazendo mídia política em cima disso. Não,
Primeiro que os vídeos começaram a circular de forma voluntária. Tem um vídeo nosso, dizem que passou de 1 milhão de visualizações, que eu acho que nem tá na minha rede social recompartilhado. Outro pessoal fazia o collab, né? E nem era eu. Eu raramente pegava meu celular na mão, sabe? Tem uma garota que trabalha comigo, que faz umas postagens para mim na minha rede social, e ela olhava, ela pegava e repostava, ou respondia a pessoas, enfim. E acabou acontecendo. E aí foi interpretado como uma tentativa de marketing político. Não foi, não sou assim, as pessoas sabem como eu não sou. Cada um dá o que tem no coração, né? É isso que eu tenho. E aí começou essa força. Mas o que foi mais interessante, Mag, é que assim, pessoas entravam em contato pelas redes sociais, daí eu com a minha esposa, com a pessoa que estava me assessorando, com o pessoal, e dizia assim, poxa, tem uma casa aqui, a gente consegue acessar, tem 5 cachorros e tantos gatos presos lá dentro, tá cheio d'água. A gente pode ir lá e retirar? E aí começavam a retirar esses animais, levar para casa, lares voluntários. Então o índice de mortandade de animais em Rio do Sul foi mínimo, se comparado a anteriores, porque o gesto mostrou para as pessoas, nós expusemos a irresponsabilidade, né? Houve locais que nós entramos retirar animais que foram abandonados, uma série de fatores. Aí começaram a vir doações. Aí o pessoal começou a entrar em contato do estado todo e doar. Até nós queremos doar. Aí veio o grupo de Belo Horizonte nos ajudar, grupo especializado, aí viram, pô, estamos indo aí para Rio do Sul, vamos ajudar vocês. Aí eles vieram. E aí criou uma grande movimentação nesse sentido. E acabou sendo sinérgico, sendo positivo, e nós retiramos muitos animais, muitas pessoas. Teve um vídeo, uma situação que nós entramos no alagamento, numa área muito grande, numa senhora que ela teve um acidente, ela caiu, cortou todo o rosto, nós precisamos retirá-la de lá no alagamento, foi levada para o hospital. A filhinha dela ficou sozinha em casa. Ela não é brasileira, então a filhinha não conseguia entender o casal que ficou tutelando ela num outro apartamento. Nós precisávamos levar a mãe e tinha um temporal vindo, e o Cristian me falou, Jerry, é loucura entrar na inundação com esse temporal. Eu falei, Cristian, esse temporal deve levar no mínimo umas 2 horas, 3 horas para ele cair. Eu acho que em 1 hora, 1h30 a gente faz a operação. Maga, quando nós encostamos o caiaque, que nós retiramos a pessoa de dentro do caiaque, caiu o maior temporal da história e nós nos vimos no meio da inundação remando. Aquilo foi realmente assim, loucura. Assustador. Mas não foi proposital, foi o acaso. Então, isso foi o que aconteceu. Nós ajudamos pessoas, nós ajudamos o 199, nós ajudamos a Defesa Civil, nós salvamos muitos, mas muitos animais mesmo, sabe? Foi retirado, não só nós, como muitos voluntários, e tem que render o reconhecimento de muitas instituições e associações em Rio do Sul, como a PAD, do APET e várias outras, que fizeram um trabalho incrível, que foram e encontravam lares voluntários, enfim. Eu ainda tenho na minha casa gatos da enchente, tá, gente? Tem um monte lá ainda e tem, enfim, né? Então, é muito responsável. Você recolhe, mas você tem que cuidar e depois você tem que dar destino, você tem que ver o animal, submeter ele à castração, sabe? Para depois tentar encontrar um lar e etc. Então, foi todo um trabalho. Mas nós sempre fizemos isso. Sempre foi. O detalhe que depois eu me dei conta. Antes eu não tinha consciência, né? Foi aprovado às pressas, e mais uma vez um trabalho incrível, capitaneado pelo deputado Júlio Garcia, meu pedido, foi aprovada a lei de ajuda mútua, um projeto de lei que eu trouxe para a LESC, para que desse condições dos municípios ter legalidade de se ajudarem entre si. Nós em Rio do Sul dependemos, nós somos ajudados por Chapecó, por Blumenau, por Atalanta, por Apiúna, por todas as cidades da região, e se nós não tivéssemos sido, nós estávamos ainda colapsados lá. Então foi um projeto de lei que eu trouxe e aconteceu, assim como vários outros projetos. E aí eu pensei, agora vocês viram por que nós queremos esses projetos de lei. Agora vocês viram o que realmente passa. E entendem, eu não fui para a LESC fazer política. Eu fui para a LESC defender a realidade do meu povo e a minha realidade, porque os meus escritórios encheram d'água. E essa é a realidade de quem está dentro de uma enchente. Então só serviu para mostrar. Deputado, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Maneira aí, eu pedi pra você não machucar muito quando a gente começou, né? É que o nosso tempo acabou. Oh, meu Deus. E eu tinha muita pergunta pra te fazer. É que eu falo demais, Maga. Não, mas é porque eu falo demais. Um assunto vai grudando no outro e a gente não consegue ir perdendo a importância daquilo ali. Então é por isso que a gente acaba passando a hora. Eu quero te agradecer por ter vindo para gravar o pod com a gente, para compartilhar a tua história, o teu jeito de enxergar a política.
Obrigada, viu? Legal, obrigado para ti, obrigado por me oportunizar conversar com as pessoas ou falar para as pessoas nos ouvirem, dizer que a causa animal é algo muito importante para nós, em todos os sentidos, isso é verdadeiro, né? E que nós acreditamos verdadeiramente que a política vai sim transformar a vida do catarinense e vai melhorar muito a condição do cidadão dos vales. Obrigado, tá? Obrigado eu. Deputado estadual Gerry Consoli, que ainda tem uns gatos e uns cachorros lá na casa dele, que ele recolheu na enchente, num trabalho belíssimo que ele fez em parceria com um outro colega durante 16 dias e que impactou muita gente, com certeza, especialmente quem foi salvo, né? Os animaizinhos que foram salvos. Foi o meu convidado desse episódio do Ninguém Morre de Tédio. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Na produção e na apresentação, eu, Maga Estopassoli, e na edição, a Clara Vasconcelos. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo e até lá.